Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Trecho do Credo Niceno. Constantino foi imperador romano de 306 a 337, com o Édito de Milão. Declarou a liberdade de culto aos cristãos e também aos adeptos de quaisquer outras crenças. Em 330, fez de Bizâncio a nova capital do império, mudando seu nome para Constantinopla, a cidade de Constantino. Constantino o Grande, cujo nome completo era Flávio Valério Aurélio Constantino. Nasceu em Naissus, atual Sérvia, no dia 26 de fevereiro de 272, filho do oficial grego Constâncio Cloro e de Helena, que mais tarde se tornou Santa Helena. Viveu a maior parte de sua infância e juventude na corte do imperador Diocleciano, que empreendeu a mais implacável de todas as perseguições contra os cristãos. Constantino era um homem devoto ao culto dos deuses romanos. Ele próprio se comparava como descendente do herói Hércules. Em um momento posterior, em suas campanhas militares no Oriente, teve contato com o culto ao deus Sol Invictus, ligado ao mitraísmo. Entretanto, o seu primeiro encontro com os adeptos de uma religião que crescia dentro do Império Romano só viria no ano de 312, quando este estava prestes a travar uma dura batalha contra o imperador Maxêncio. Naquela época, o Império Romano estava dividido em porção ocidental e oriental. Assim havia um governo com 2 imperadores e 2 césares, seus sucessores, algo que não se mostrou tão viável assim. O projeto de uma tetrarquia havia sido concebido poucos anos antes pelo imperador Diocleciano, o qual governou de 284 a 305, visto que Diocleciano foi o responsável por reestruturar o império, o qual se encontrava em crise, e uma de suas medidas foi a sua divisão territorial em 2 metades e a criação de novas províncias. Dessa forma, após ter deixado o trono em 305, juntamente com Maximiano, imperador do Ocidente, Diocleciano deixou como sucessor Constâncio Cloro, pai de Constantino. Constâncio tinha como César Galério, e no Oriente o sucessor de Maximiano foi Maxêncio, e o seu sucessor Licínio. Constâncio morreu em campanha militar na Bretanha. Então seu filho, Constantino, foi eleito pelo seu próprio exército, sucessor direto de seu pai, indo de encontro ao direito de sucessão deixado por Galério. Fato este que o imperador do Oriente, Maxêncio, não reconheceu Constantino como novo Augusto, nome dado ao imperador nessa época do Ocidente. Assim, uma guerra entre os 4 monarcas se iniciou. Oficialmente, Galério era o imperador do Ocidente, mas teve que disputar seu poder com Constantino. Em 311, Galério morreu e Constantino assumiu o cargo de imperador. Contudo, Maxêncio ainda não o aceitava como novo monarca. No ano de 312, na noite anterior à Batalha da Ponte Milvio, contra as forças de Maxêncio, relata-se que Constantino teve um sonho no qual aparecia uma cruz. E nesta estaria grafada a seguinte frase: sob este signo vencerás. Com isso, antes da batalha começar, o líder político-militar ordenou que os seus soldados pintassem o tal símbolo cristão, o lábaro, em seus escudos. E para os mais místicos, isso acabou lhe trazendo sorte, e eles venceram a batalha. Outras versões dizem que não foi um sonho, mas sim uma visão. Ele, ao andar pelo acampamento, teria visto uma cruz no céu. Alguns historiadores sugerem que o imperador teria visto um meteoro e considerado como um presságio divino. Depois desta vitória, Constantino começou a beneficiar uma, então, nova religião que estava crescendo dentro do Império Romano, o cristianismo. Dessa forma,
Em 313, ele, juntamente com Licínio, o novo imperador do Oriente, assinaram o Édito de Milão, no qual proibiu a perseguição aos cristãos e legalizou o culto do cristianismo pelos povos do império. Contudo, tanto Licínio como outros membros da elite romana ainda se mantiveram ligados às antigas tradições e não enxergaram com bons olhos tal lei. De qualquer forma, Constantino passou a ser benquisto pelos cristãos, e isso não terminaria por aí. Ele ainda era um homem que possuía outras ambições junto ao cristianismo, reveladas nos anos seguintes. Constantino governou, conjuntamente com Licínio, até ordenar a morte deste em 324, e finalmente passar a ser regente único. Neste meio tempo, Licínio havia se tornado cunhado de Constantino, por ter se casado com uma de suas irmãs. Mesmo assim, isso não impediu que ele ordenasse a morte do cunhado. Além deste crime, o sanguinário político também é acusado de ter ordenado a morte de um dos filhos e de uma das esposas, sobre as acusações de traição e conspiração. De toda forma, mesmo com as mãos sujas de sangue, ele se manteve como um líder importante. Em 325, ocorreu sob a organização e convocação do imperador, o Concílio de Niceia, o qual foi o primeiro encontro ecumênico da história. Neste concílio, o imperador reuniu os altos bispos do império a fim de reformular a doutrina cristã e unificar Estado e Igreja. Segundo o historiador britânico Stephen Runciman, esse primeiro concílio de Niceia foi importante não apenas para a formulação da doutrina cristã, mas como o primeiro exemplo de cesaropapismo. Constantino pretendia que a igreja cristã fosse estatal, tendo como chefe o imperador. Em sua gratidão, os cristãos não lhe fizeram objeção. Runciman, 1977, página 21. Vale salientar que o cristianismo só se tornou a religião oficial de Roma através do Édito de Tessalônica, decretado pelo imperador Teodósio I em 27 de fevereiro de 380. No Concílio Niceno, questões de ordem doutrinária e política foram tratadas. As principais diziam respeito à questão do arianismo, que tem como seu grande expoente o presbítero Ário de Alexandria, o qual punha em debate a essência de Jesus Cristo, se ele foi homem ou Deus. Também a questão sobre o batismo dos heréticos, a perseguição aos cristãos realizadas pelo imperador Diocleciano, que levou ao cisma do bispo Milécio de Licópolis, perseguição aos prisioneiros de Licínio, definição da data da Páscoa, estatutos sobre questões administrativas e clericais, a organização dos livros que iriam compor a Bíblia. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Eles acham. Como bem diz o renomado teólogo norte-americano Dr. Bart Ehrman em seu livro Como Jesus se tornou Deus, foi no Concílio de Niceia que surgiu o dogma de que Jesus, até então reconhecido por seus seguidores apenas como uma espécie de Messias, tornou-se o Deus da religião cristã. Surgindo a doutrina da Trindade, a afirmação de que um único Deus se revela em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns fatos, como a questão da Páscoa, oscilar a cada ano e preceder um período de 40 dias, desde a quarta-feira de cinzas, a chamada Quaresma, foi debatida naquela época. Constantino ordenou que fossem queimados os livros que não foram canonizados, como também que fosse morta qualquer pessoa que possuísse ou divulgasse os livros que não entraram no cânon oficial de Niceia, onde foram retirados os chamados Evangelhos Apócrifos e outros textos. Exemplo, primeiro e segundo livros de Adão e Eva, livro dos sonhos de Enoque, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, entre outros. Outro fato é que naquele concílio foi decidida a data do Natal, já que nos evangelhos não se menciona a data do nascimento de Jesus Cristo. Assim, Constantino decidiu que essa deveria ser celebrada no dia 25 de dezembro, dia que corresponde ao nascimento do deus Mitra. Como sabe-se, o mitraísmo era uma religião influente entre o Império Romano, e o próprio imperador foi adepto do culto a Mitra. Além disso, a data 25 de dezembro marca entre alguns povos pagãos a comemoração do solstício de inverno, período em que se começa a celebrar a espera da vinda da primavera, e com esta o início das plantações.
Assim, tal data não foi escolhida por mero acaso. Os próprios romanos comemoravam a Saturnália no mês de dezembro, festa realizada ao deus Saturno, deus da agricultura, justiça e do tempo. Embora a Saturnália terminasse antes de 25 de dezembro, alguns aspectos dessa celebração embasaram os primeiros ritos natalinos naquele tempo. Enfim, Constantino foi o responsável por apaziguar a perseguição aos cristãos. Ele também foi o primeiro imperador romano a se declarar cristão, sendo batizado apenas no leito de morte. Organizou um concílio que estruturou questões da doutrina cristã, de sua organização secular e do livro mais importante da cristandade, a Bíblia. Constantino morreu em 22 de maio de 337. Se você acha que o nosso trabalho é interessante e importante, então dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se acionando o sininho e, se pode, entre para o clube de membros. Um forte abraço!